respostas que os outros seres eles vão dar. Eu colocaria, Lama, quase num ponto de vista, todos se tornam cientistas ou crianças, né? Porque a criança também observa quando ela solta uma pedrinha na água, o que está acontecendo e o que está acontecendo com a borda, né? Então parece parecido o olhar, não sei. E aproveitando a oportunidade, você acredita que esse mundo que a gente vive, em relação aos desenvolvimentos da tecnologia, é uma pergunta cinematográfica, você acredita que esse mundo virtual possa se tornar a realidade futuramente, algo meio Matrix, onde seja transferido esse mundo virtual para esse mundo que a gente vive? Eu entendo essa pergunta. O ponto seria assim, na visão budista isso já é assim. Já é assim. Mas não é que seja agora que nós temos tecnologia. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo virtual. Por exemplo, a pessoa dentro da sua casa, as pessoas que construíram o edifício não construíram a casa da pessoa. A casa da pessoa é construída pela pessoa quando ela abre a porta, assina o contrato, paga as coisas e diz é meu. Aí a pessoa abre a porta, entra, aquilo não é mais as paredes que foram construídas, nem as janelas, nem o banheiro, as coisas que foram colocadas. É alguma coisa a mais. Nós vivemos sempre num mundo extraordinário, num cenário, né? Como aqui nós. Isso é um cenário. A nossa casa também é um cenário, ainda que a gente não pense sobre isso, né? O nosso local de trabalho ele também é um cenário. Os nossos papéis, né? As nossas identidades que a gente exerce, elas são muito virtuais. No tempo de agora é mais fácil perceber essa virtualidade, né? Porque a gente assume cargos, a gente não tem a sensação, eu sou isso, né? Às vezes a pessoa até pode ter essa ilusão, né? Eu sou tal coisa, mas na verdade a pessoa está ali por um tempo, ela não é aquilo. Então essa virtualidade nesse tempo, que é chamado tempo de degenerescência, justo porque as nossas identidades passam rápido, é tudo muito veloz. Então nós estamos num tempo de degenerescência. Então nos tempos de degenerescência nós percebemos o aspecto onírico da realidade mais facilmente. Esse aspecto onírico da realidade, ele curiosamente aponta uma dimensão extraordinária, que fica mais palpável nesse tempo. Que é assim, o Matrix existe, né? Ele se torna a realidade como nós vivemos. No entanto, existe uma natureza da nossa mente que não é Matrix. Ela constrói o Matrix, mas ela não é Matrix, ela está fora. Essa é uma natureza misteriosa, ela é interessante porque ela não veste os personagens, ela cria os personagens, mas ela nunca fica vestida pelos personagens, ela é sempre livre. Quando nós saímos de um personagem entra em colapso, essa natureza não entra em colapso. Então isso no budismo é chamado natureza de Buda. Nesse tempo nós temos abundantes exemplos, porque as nossas identidades elas são muito virtuais, assim. Então esse mundo Matrix, ele é um mundo desde sempre. Os animais também eles constroem o mundo Matrix. Eu gosto de observar, uma vez eu estava em Santa Catarina vendo esses caranguejozinhos na praia, né? Maria Farinha que eles chamam, né? A Maria Farinha desenvolve apego por um buraco, ou seja, não tem nada ali, né? Ele cava um buraco na areia, aí a gente passa perto, ele corre e vai defender o buraco. Mas aquele defendendo o quê, né? Aquilo é completamente impermanente, que vem as ondas. Perfeito. No entanto, ele gera um mundo particular. Ele é capaz de criar um significado para um buraco. Um buraco o que é? Uma ausência, não tem nenhuma parede, tem um buraco, né? Mas aquele lugar é especial para ele. Ele vai para aquele buraco certo, né? Isso é essa função muito semelhante que nós temos de criar os nossos lares e criar os nossos espaços e dar um sentido de realidade que está além das paredes, além do conteúdo material daquilo mesmo. É como as crianças também, a gente olha as crianças, de repente a gente vê, mas essa criança é meu filho, aí é completamente diferente, né? Mas qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma, tira sangue de um, põe no outro, é tudo igual, mas não é igual, não é igual. Então esse é o aspecto Matrix da realidade. E ao mesmo tempo eu posso ir olhando para o filho de um jeito, daqui a pouco eu olho de outro jeito, depois eu aprendo a olhar de um outro jeito. Por exemplo, uma forma de olhar os filhos é pensar que ele seja feliz. Outra forma é pensar que ele seja vitorioso. É diferente.
Mas quando meu olhar muda, a criança na minha frente, ela muda também. Então a realidade ela é toda assim. Ela é multifacetada, tem muitos mundos interpenetrados. Eu lembro de um exemplo que o Lama dá, que é a criança brincando com um brinquedo e, por exemplo, está na hora de almoçar. Aí ela não quer parar de brincar com aquele brinquedo. Se tirar o brinquedo naquela hora, a criança vai chorar, né? Mas se você trouxer uma outra atenção, aí ela tira os olhos daquilo, se foca na outra coisa e esquece, né? O ponto é esse. Então, aproveitando a deixa do mundo virtual, nós vamos para o nosso intervalo no mundo real e daqui a pouco voltamos para continuar essa ótima conversa com o Lama Padmasambhava. Até já, fique ligado, nós já voltamos. Caros amigos, estamos voltando ao segundo bloco do Reflexões. Hoje com a presença de Lama Padmasambhava, conversando conosco sobre vários assuntos do seu interesse e do nosso interesse. Lama, nós finalizamos o bloco anterior viajando um pouco pelo mundo real, que é virtual, e também a Bernadette comentou sobre planejamento, essa visão de futuro e tal. E o senhor comentou também sobre apego. Então, na minha cabeça, juntou uma pergunta no seguinte sentido. Acho que boa parte dos problemas da humanidade hoje é o planejamento em cima do egoísmo. Ou seja, eu tenho que ficar rico logo, e a decisão geralmente é tomada pensando numa geração atual. Algumas tradições, até tribos, planejavam pensando 7 gerações, alguma coisa assim. Outro dia eu tive um pensamento que é o seguinte: talvez fosse interessante que todo mundo acreditasse na reencarnação, mesmo os céticos, porque em sendo egoísta, eu pensaria que eu poderia voltar aqui, então eu garantia que o mundo tivesse bacaninha quando eu voltasse. Com certeza. Como é que o senhor vê essas questões de reencarnação? Como é que é o mundo espiritual? A gente realmente pode influenciar o nosso futuro? Esse é um tema interessante, assim, também. Porque agora na visão budista seria assim, o Buda diz: para proveito dos ignorantes eu falo em reencarnação, para proveito dos sábios eu falo na ausência de vida e morte. Então eu acho que a melhor perspectiva é realmente essa noção de que a nossa vida ela se dá de uma forma sutil. Nós estamos aqui conversando sobre paisagens. Essas paisagens da mente, elas operam a partir de uma região kármica, ou seja, uma região onde impulsos são produzidos. Então a visão do ser humano é um pouco diferente, assim. Por exemplo, nós temos uma visão que individualiza qualidades e obstáculos, e ações negativas ou impulsos negativos, né? Então, por exemplo, alguém faz uma coisa ruim, eu consigo filmar, aí eu pego a pessoa, aí eu faço ela confessar, ela confessa, eu julgo, condeno. Parece que aquilo resolveu. Mas na verdade não é assim. Vocês peguem a violência, né? Ou a violência messiânica, né? Ela pertence às religiões, pertence aos chefes de Estado, tudo. Essa violência messiânica, a gente podia dizer, é uma violência nazista, uma violência do Hitler. Porém, passa o tempo, nós encontramos a violência messiânica refletida em outros lugares, ou manifesta em outros lugares. Se a gente tivesse pego aquelas pessoas, tivesse matado elas, não adianta, porque não é dessa região. Não é na pessoa, é uma dimensão sutil. Nós precisamos resolver isso nessa dimensão sutil e não nessa dimensão grosseira. Se nós simplesmente formos atrás das pessoas que fizeram ações negativas, não olhando para elas como vítimas dessa região, mas como agentes da negatividade, isso nunca vai se resolver. Nós precisamos entender como que a violência tomou essa pessoa.
e não imaginar que essa pessoa é a violência. Até mesmo porque as pessoas não são violentas o tempo todo. Até mesmo, nós vamos tomar o Hitler, nós vamos ver que tinha pelo menos uma mulher que gostava dele, né? E quem sabe tinha os cachorros e tinham pessoas que admiravam ele. Ele foi capaz de levantar a energia de todo um povo por um tempo, né? Então, como é que é isso? Então, nós vamos ver qualidades negativas e qualidades positivas. A pessoalização das qualidades positivas e a pessoalização das qualidades negativas é um engano. Na verdade, nós temos uma vida que é como que nós nos relacionamos com essas regiões kármicas. Isso é o que nós podemos decidir. Por exemplo, entre nós chegamos em algum lugar que é desafiador. As pessoas podem nos agredir. E nós podemos escolher, dentro dessa região kármica, se nós vamos escolher uma região lúcida como o nosso conselheiro para a nossa ação, ou nós vamos escolher uma região de agressão, ou de sofrimento, ou de medo, né? Nós vamos escolher isso. Então é muito importante a gente entender que nós não somos nenhuma dessas opções. Nós somos essa capacidade livre de exercer a opção, desde que seja possível para nós, né? A maior parte das pessoas, elas não têm opção. Elas atuam como se chama por responsividade. Diante das coisas, elas não são capazes de parar e examinar qual o seu conselheiro, qual a sua região de força, aquilo que é mais lúcido para ela fazer. Ela simplesmente reage. Depois a pessoa se arrepende, uma semana depois, um dia depois, 5 minutos depois, a pessoa se dá conta da bobagem, né? Vamos pensar, o ex-diretor da FMI deve estar pensando alguma coisa assim, né? Aquilo não precisou muitos minutos para causar uma grande confusão, né? É assim, mas ele não é um monstro, mas ele vai ser julgado como se fosse. E vai ser condenado, provavelmente. É assim, né? Mas as pessoas não são monstros. As pessoas se conectam em regiões desse modo. Então, no budismo, nós treinamos a própria meditação para a gente ganhar esse tempo de poder olhar. E nós aprendemos também sobre essas regiões. Então, as reencarnações, na verdade, elas são as manifestações dessas múltiplas regiões. Nós, no mesmo corpo, podemos andar por períodos da nossa vida, por regiões disso, né? Às vezes, no mesmo dia, no mesmo ano, nós podemos passar por várias dessas regiões. Tem alguma coisa a ver com 10 estados de vida, esse tipo de coisa, não? Eu já ouvi falar... Tem a ver com 6 reinos. 6 reinos. 6 reinos, né? 6 tipos de posição mental. Assim, né? E, no entanto, o fato mais importante é que nós não somos nenhum desses 6. Nós somos a liberdade de acessar isso. Aí nós também temos, sobre o ponto de vista positivo, muitas opções positivas. Aí tem 5 sabedorias, 6 sabedorias. Né? Nós temos várias dimensões positivas que a gente pode acessar. Por exemplo, existem as sabedorias que são autocentradas. Sabedorias que são de uma pessoa, mas existem as sabedorias que não dizem respeito a uma pessoa, como, por exemplo, a capacidade nossa de entender o outro no mundo dele. Ela é uma capacidade que não é de alguém, não é a pessoa, ela até não está olhando para si, ela está olhando para o outro, ela não está olhando para os seus sentimentos, ela está olhando para os sentimentos do outro. Então a nossa mente, ela é livre. A nossa mente, por exemplo, ela pode ajudar o outro e se alegrar pelo fato de que aquilo foi bom para ele. Não é que tenha sido bom para a pessoa, foi bom para o outro, mas porque foi bom para o outro ele se alegra. Então, até tentando encaixar no seu pensamento, eu posso entender então o conceito de karma como uma imagem mental que eu trago à tona e que eu escolho. Isso. Na verdade, não é um preço que eu tenho a pagar, eu tenho a liberdade até de escolher e encontrar ou a sabedoria ou a ação. Esse é um conceito interessante, porque também é um conceito de nuvem, sabe? A gente está falando aqui informática, né? Ou seja, os computadores acessam a nuvem. Nós também acessamos a nuvem, que é uma nuvem kármica. Então a gente pode escolher o site, a posição que nós estamos escolhendo, mas de modo geral a gente não escolhe, a gente simplesmente entra. Mas a nossa natureza, ela tem isso, do mesmo modo que nós com o computador podemos acessar a nuvem em alguma área, baixar alguma coisa e levar alguma coisa para a nuvem, nós também, karmicamente, nós fazemos isso constantemente. Hoje, por exemplo, diferentemente do passado, no passado as pessoas não sofriam com a internet, porque não havia internet, né? Ninguém tinha frustração que o computador deu pau e quebrou tudo. Não tinha outras frustrações. O cavalo tá manco, né?
é um outro tipo de frustração, né? Mas, então, karmicamente, são regiões novas hoje. Nós sofremos por razões outras hoje, né? Ainda que num sentido mais profundo seja parecido. Né? Uma coisa que eu acho